palavra arrependimento na Bíblia é traduzida do termo hebraico nashum. A origem, né, é hebraica, que significa sentir-se triste, que significa mudar de direção, voltar-se, retornar. Amém? Olha só a importância. Já compreendendo o plano da salvação, nascemos no pecado, precisamos nos reconciliar com Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. O primeiro passo é o arrependimento, que é sentir-se triste, contristar-se, mudar de direção, voltar-se, retornar. Amém? Agora vamos para a primeira referência bíblica, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 4. Palavra arrependimento. Marcos, capítulo 1, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. Olha só a importância do arrependimento, a importância de se voltar para Deus com um coração sincero. Agora nós vamos para outra referência. Amém, amados? No mesmo capítulo, Marcos, no capítulo 1, versículo 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. Aqui em Marcos capítulo 1, versículo 4, era João Batista falando sobre o arrependimento. E Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, nós já vamos perceber que o início do ministério do Senhor Jesus Cristo, uma das primeiras frases foi, acompanhe na sua Bíblia, versículo 15, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aqui o próprio Senhor Jesus deu essa ordenança, essa ordem de comando para aqueles que ouviam o Senhor. Primeiro, o arrependimento verdadeiro, se voltar para Deus. O que significa arrependimento? Sentir-se triste, contristar-se, mudar de direção, voltar-se, retornar e crer no Evangelho. Então, é o pré-requisito para a salvação é o arrependimento. Um ponto importante, nós já vamos para a terceira referência. Quem que nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É uma obra espiritual que o Espírito faz no nosso interior, que nós viemos sentir-se triste, contristar-se, mudar de direção, voltar-se, retornar. Não é pelas nossas próprias forças, é algo espiritual. Mas nós temos que sentir esse arrependimento do pecado, das imundícies carnais, amém? Das concupiscências. Agora nós vamos para outra referência sobre arrependimento. Aqui eu já estou abordando a terceira referência. Depois nós vamos para a quarta referência sobre arrependimento. Uma igreja que não prega o arrependimento, uma igreja que não prega o abandono do pecado, ela está vazia de Deus. Ela está vazia do verdadeiro evangelho, à luz das Escrituras. Temos que pregar o arrependimento, o abandono do pecado. Lucas, capítulo 5, no versículo 31 e 32. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E Jesus respondendo, disse-lhe: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Aqui é o versículo 31. Do capítulo 5 do Evangelho de São Lucas. Versículo 32. Eu não vim chamar
os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Nascemos no pecado, nascemos em consequência da natureza do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, herdamos a natureza do pecado, nascemos no pecado. Por isso que nós temos que nos reconciliar com Deus através da cruz do Calvário. Por isso temos que aceitar o sacrifício, a salvação e o senhorio de Cristo. E o pré-requisito é o arrependimento, é o abandono, é se voltar-se para Deus, sentir-se, contristar-se, mudar de direção, voltar-se, se retornar à palavra que é o Deus encarnado, que é o Verbo. Amém, amados? Agora, a quarta e última referência bíblica sobre arrependimento. Acompanhe na sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no versículo 19. Olha só, essa foi a quarta referência com essa base doutrinária sobre o arrependimento verdadeiro. Olha só o que diz em Atos, no capítulo 3, no versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. A presença do Senhor, ela se manifesta mediante a pessoa do Espírito Santo, mas é condicional ao arrependimento e à conversão. Aqui, por essa ordem desse versículo, primeiro vem um arrependimento, que é o pré-requisito da salvação. Se não há o arrependimento verdadeiro, o abandono do pecado, não há conversão. E se não há conversão, não há presença do Espírito Santo. Acredito que esse vídeo trouxe edificação para a sua vida. Até o próximo vídeo, no nome do Senhor Jesus. Amém.